Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Estatística para Todos. Esta é a semana 3 da trilha de Python, aula 5. Então, agora o que a gente vai fazer nessa aula 5, pessoal? A gente vai pegar e vai trabalhar com a questão de dados agrupados, tá? A nossa referência aqui é a aula 6 da trilha de teoria. Se você não assistiu a essa aula, vai aparecer um card aqui em cima, apareça card, legal. Então, o que você tem que tomar cuidado agora, pessoal? Vamos mostrar aqui. Quando você vai trabalhar com dados agrupados, você não faz a conta do tão fácil, tão simples como a gente fazia antes lá com dados que não eram agrupados. Você tem que multiplicar cada valor de frequência pelo ponto médio da classe. Você não está entendendo nada do que eu estou falando, vai lá assistir a aula, porque aí você vai entender. Então, aqui no numerador, eu vou fazer a soma das frequências ponderado pelo ponto médio da classe, dividido pela soma total das frequências. Isso é a média populacional e amostral. Não há diferença, só há diferença na mudança de símbolo para indicar se um é amostral ou populacional, tá? Mas do ponto de vista de operação matemática não há diferença. E tenho esse conjunto de dados aqui, certo? Para trabalhar, para fazer o cálculo da média aritmética de dados agrupados. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Primeiro, eu vou trapacear um pouquinho, mas vocês podem trapacear também, porque na descrição do vídeo vai estar o código no Google Colab e vocês podem copiar e colar, que é para não perder tempo, tá? Então veja o seguinte, aqui eu tenho a primeira coluna, é uma lista de valores, você veja que aqui é uma string, né, indicando a faixa de valores que contempla a primeira classe, a faixa de valores que contempla a segunda classe. Então você repara que é uma string, né, aspas simples, é um texto separado por vírgulas para cada nome de cada classe, para o intervalo de cada classe. E a segunda coluna são os valores propriamente ditos, indicando quantos empregados estão em cada classe, em cada faixa de valores aqui indicada, tá? Legal. E aí, o que eu vou fazer agora, pessoal, com essas duas listas? Eu vou criar, adivinha, um data frame, certo? Então, o data frame, como é que eu faço? Eu faço import pandas ASPD. E aí, automaticamente, eu posso, então, fazer o seguinte, eu posso agrupar essas colunas como? Usando um dicionário. Como é que é o dicionário? Abre chaves, aí eu coloco o nome da primeira coluna, tempo, e dois pontinhos, com um, que é uma lista de valores, tá? Que é a lista com um, tá? Separei, isso aqui é o primeiro, a primeira, digamos assim, dupla de valores do meu dicionário. Agora vem a segunda dupla, por isso que eu separei por vírgula. Aí o que vai ser? Vai ser o nome da coluna que é empregados, empregue, vou abreviar ali, dois pontinhos, e associado a esse nome de coluna, eu tenho os valores de qual 2, tá? Que estão aqui da lista qual 2. Então, isso aqui só para mostrar para vocês o que vai dar, pessoal. Como é que vai ficar, né? Eu tenho que gerenciar sessões. Eu abri sessões demais. Deixa eu aumentar aqui. Vamos encerrar tudo, né? Encerrar, 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 encerrar. Pronto. Encerrei tudo. Acho que agora vai dar certo, hein, pessoal? Vamos lá, hein? Agora ele vai falar o quê? Agora você liberou várias sessões. Tem esse negócio do limite de sessões simultâneas, tá? Que ele está conectado. Então, tá vendo? Ó, ele criou um dicionário. Aqui eu tenho o nome e associado a esse nome eu tenho uma lista de valores. Depois tem um outro nome, associado a esse nome tem uma outra lista de valores. Legal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso dentro de um data frame. Eu vou fazer uma variável df que vai receber data frame. E o parâmetro aqui que eu estou dando é d. Olha como é que vai ficar isso. É bem fácil desse jeito para criar uma tabela. Legal, né, pessoal? Criei uma tabela de dados aqui, ó, tá vendo? Preenchi por coluna a minha tabela. Então, esse é um jeito de você criar uma tabela preenchendo por coluna os valores da tabela, ok? Legal. Mas aí você fala, ok, tá bom, eu fiz essa tabela aqui, né? Só que eu ainda não calculei nada. O que eu tenho que fazer aqui? Eu teria que pegar e fazer uma outra coluna, que é o ponto médio de classe. Então, eu tenho que adicionar uma nova coluna nessa data frame, que vai ter o valor do ponto médio de classe. E eu tenho uma terceira coluna aqui, que é o ponto de médio de classe, vezes a frequência, né, de cada classe. O número de valores em cada classe. Ok? Então, como é que eu faço essas coisas agora? Para poder calcular a média isso. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó, vou botar um código abaixo desse. Vou fazer assim, ó, df
M de I igual... Vou fazer bem simples, tá, pessoal? Eu vou botando os valores mesmo que estão aparecendo ali. 5, 15, 25, 35, 45. Pronto. E esse nosso data frame agora vai ter uma coluna chamada MI, que está com esses valores aqui, tá, pessoal? Que estão correspondendo a essa coluna MD lá da aula de teoria. Certo. Agora que eu tenho essa coluna, eu posso fazer a conta. O que era a conta aqui? Eu tenho que multiplicar cada valor da coluna FD por cada valor em MD. O primeiro elemento de MD multiplica pelo primeiro de FD. O segundo elemento de MD multiplica pelo segundo de FD, assim por diante. Certo? Então vamos fazer isso agora. Então eu vou vir aqui, ó, df lock M de I vezes F de I. Então isso aqui é o resultado. Eu vou armazenar o resultado de uma multiplicação de uma conta numa coluna de nome nova, né? M de I vezes F de I. Isso aqui ele faz para todas as linhas, tá? O que ele vai fazer para todas as linhas? Primeiro, ele vai fazer df de lock, dois pontos, empregue, que é a coluna que tem o F de I, né, pessoal? É a frequência de ocorrência de cada classe, mul. Então, esse mul aqui, pessoal, é para fazer multiplicação, tá? De quê? De outra coluna. Deixa eu dar um zoom menos, que aí fica fácil de enxergar, ó. Então aqui eu vou botar df lock. Quem que eu vou pegar? Eu vou pegar os elementos contidos na coluna de nome M de I. Todas as linhas, né? Aqui eu não... Todas as linhas, sempre. O que é importante aqui, eu estou pegando por coluna desse jeito, tá, pessoal? Então agora olha só o que ele vai gerar pra gente, ó, de bacana. Tá vendo? Ele fez esse empregue vezes M de I, 4 vezes 5 deu 20. 9 vezes 15, 135. 6 vezes 25, 150. E assim por diante. Legal. Então, até aqui a gente já conseguiu fazer. Você está vendo que esses valores estão compatíveis com esse, está tudo certinho. O que a gente tem que fazer agora para calcular a nossa média? Aqui, pessoal, para dados agrupados, a gente vai ter que pegar essa coluna aqui, que é a coluna da frequência, e somar. E depois somar a coluna com os valores M de I vezes F de I. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer isso agora. Vou criar aqui um novo código. Lembrando que na descrição do vídeo, pessoal, tem todo esse código, tá? Se você quiser depois olhar, verificar, treinar, copiar, colar, faz o que você achar que é melhor para o seu aprendizado. Então, vou fazer a soma de df lock. Vou selecionar, né, dentro da tabela. Esse lock seleciona quem? Todos os valores que estão na coluna empregue. E vou fazer... Então, aqui eu selecionei toda a coluna e fiz a soma desses valores em SF, tá? Vou mostrar para vocês, ó. Ó, 25, ó, deu certinho. Que é a soma das frequências, né? Legal. Agora tem o SMF, que é a soma de df.lock, dois pontos. Aí eu vou botar o nome da coluna aqui, ó, que é uma string m de i vezes f de i. E vou mostrar para vocês o valor do SMF, sempre comparando com o exemplo manual. Bateu, tá certinho. Legal. Agora sim, então, eu vou para a conta final. SMF, SF. E aí eu ponho aqui, ó, média, média de dados agrupados. Isso aqui vai dar igual, né? Média. Prontinho. Vamos rodar aqui, ó. SF, desculpa aqui. Pronto, estava errado. Pronto. Ó, 21,4. Perfeito, bateu direitinho, pessoal. Então, com isso, a gente já conseguiu aí resolver uma coisa que era um cálculo, que, enfim, envolveu algumas operações aqui. Mostrei como é que você pode fazer usando pandas, né? E próxima aula, o que vamos ter de surpresa, pessoal? O que vai ter de bacana? Vou mostrar como é que você pode fazer o cálculo da variância. A gente já está meio caminho andado aqui, falta só mais um pouquinho, e vocês já vão conseguir fazer o cálculo
da variância para dados agrupados, tá bom? É isso. Obrigado pela atenção. Não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e espero vocês lá, pessoal. Tchau.